fala galera, eu sou o Dredd, criador da Academia do Estoicismo, que é um centro de treinamento e desenvolvimento de líderes, pessoas e negócios baseado nas virtudes cardeais do estoicismo. E no vídeo de hoje eu vou responder a pergunta de vocês: qual é a linha tênue entre resiliência e burnout? Roda a vinheta. Da série As Virtudes Cardeais, no vídeo sobre coragem, me veio uma pergunta que eu resolvi responder com essa verdadeira aula que eu tô gravando para vocês aqui. Vem comigo. A pergunta foi a seguinte: uma dúvida. Por que para muitos a exposição constante ao endurecimento extrapola, trazendo burnouts e afins, reduzindo essa capacidade de resistência e crescimento? Se você não assistiu o vídeo sobre a virtude da coragem, clica aqui em algum lugar nesse card aqui que você vai assistir o vídeo. Mas basicamente, coragem é a gente responder aquilo que a vida apresenta pra gente. E responder da forma certa, através das virtudes, né? Fazendo aquilo que é certo, enfrentando aquilo que eu devo enfrentar e aceitando aquilo que eu não posso mudar, né? E para eu construir coragem, para eu construir temperança, que é uma outra virtude importante, eu preciso, os estoicos usam um termo de endurecimento da alma, que é você se treinar para lidar com coisas difíceis e desconfortáveis. E essa pergunta ela é bem interessante porque fala assim: se o endurecer a alma me prepara, porque então várias pessoas acabam extrapolando esse limiar e desenvolvendo burnouts e afins, né? E acaba reduzindo essa resistência ao crescimento. Por que isso acontece? A resposta simples, eu vou responder agora de forma sucinta e depois eu vou te dar uma aula de como fazer isso, tá? A resposta simples é a diferença entre resiliência, endurecimento da alma e burnout, ansiedade ou qualquer coisa causada por uma sobrecarga emocional e física é o treino. Pensa comigo aqui, eu não tenho controle sobre o que vai acontecer daqui a 2 minutos, certo? Pode ser que aconteça alguma coisa que seja um problema absurdamente maior que a minha capacidade de lidar com ele e eu venha a colapsar, a desenvolver algum transtorno mental ou emocional por conta desse problema, certo? Se eu não controlo aquilo que pode acontecer no minuto seguinte, a minha única ferramenta para tentar lidar e sobreviver a isso na vida é o treinamento contínuo. Porque conforme eu for treinando esse endurecimento da alma e for aumentando a minha resiliência, a minha resistência a desconforto e desafio, eu vou aumentando a minha capacidade de lidar com coisas difíceis e desconfortáveis. E aí precisa ser uma coisa muito grande para me ferir, para me acertar, para me machucar, entende? O que muda é que a maioria das pessoas não treina. E se eu não estou treinando, eu estou esperando alguma coisa acontecer. É só você imaginar assim, imagina um jogador de futebol. Tem um jogador de futebol que só joga, só não vale usar o Romário como exemplo, tá? Porque ele é um caso à parte. Mas imagina um jogador que não treina e um jogador que treina todos os dias. O jogador que treina todos os dias, ele vai estar muito mais preparado para lidar com situações do jogo do que o jogador que não treina, certo? Porque jogar não te prepara para o jogo, ok? Jogar não te prepara para o jogo. Trabalhar não te prepara para lidar melhor com questões do trabalho. Ser pai e ser mãe não te prepara para lidar melhor com questões de pais e mães. Eu preciso de um treinamento de repertório emocional e comportamental. Eu preciso de um treinamento de endurecimento da alma para que quando as situações aconteçam, eu esteja preparado para lidar com elas, ou pelo menos uma parte disso. Beleza, para a gente entender melhor isso, tem um conceito do esporte e da medicina esportiva que chama envelope de função. Um médico americano chamado Dr. Scott Dye, ele cunhou esse termo, ele trouxe isso para a perspectiva do movimento. Vamos lá, o que é envelope de função? Imagina que você vai fazer um agachamento com peso, beleza? Como é que eu sei qual é a carga ótima de trabalho para você? Primeiro, o que seria a carga ótima? Uma carga que vai te gerar um desafio a ponto dos seus músculos crescerem, das suas articulações se fortalecerem, que vai fazer você progredir no seu condicionamento físico, mas que não seja grande o suficiente para te machucar e que também não seja baixa o suficiente para não gerar nenhum resultado ou fazer você perder aquilo que você tem, certo? Então imagina o seguinte,
tem uma linha lá em cima que a gente chama de suprafisiológica, ou seja, acima do que eu dou conta de fazer. Imagina que você começou a treinar uma semana e eu coloco 100 quilos para você fazer um agachamento. Isso é suprafisiológico, ou seja, acima da sua capacidade fisiológica, você pode se machucar. Existe a zona subfisiológica. Sub é abaixo daquilo que você pode entregar, que pode fazer com que você não tenha nenhum resultado e até entre em destreino, ou seja, perca um pouco dos seus resultados, beleza? Tem a zona fisiológica, que é o famoso nem fede nem cheira. Aqui eu não pioro nem melhoro. E tem a zona de envelope de função. A zona de envelope de função é uma zona levemente acima do confortável, mas que não é um acima que vai me machucar, que eu corra os grandes riscos. Eu preciso me adaptar nesse levemente acima, e isso é o que vai me fazer evoluir ao longo do tempo, mas não é um acima que corra risco de me machucar. Trazendo isso para o contexto mais amplo, em vez de pensar em estresse mecânico do corpo, pensar em estresse de uma forma geral, como é que eu escolho o nível de intensidade do endurecimento da alma? Achando esse envelope de função. Ou seja, eu não vou me colocar num estresse suprafisiológico, porque eu posso entrar em colapso, que é o que geralmente acontece com burnout, né? Eu não posso ter um estímulo subfisiológico, senão eu vou entrar numa zona de monotonia, aquele emprego que não gera nenhuma emoção, que não tem nada novo, que você emburrece e você fica muito tempo ali. Se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu não vou nem melhorar nem piorar. Agora, eu preciso achar um limiar levemente acima da minha zona de conforto, que me estimule a me adaptar para cima, mas que ao mesmo tempo não me adoeça e nem me machuque. E aí, esse ponto, você pode ir fazendo tentativas e erros, ou você pode ter o acompanhamento de alguém que saiba fazer isso, que é o que eu faço com os meus clientes, né? Eu direciono atividades, tanto no ajuste de hábitos quanto no próprio treinamento físico, para além do âmbito físico e da melhora da saúde, condicionamento físico, energia e tudo mais, você consiga se colocar numa terapia de exposição, colocando aquela situação que você teme enfrentar ou que você tem dificuldade, só que numa dose diluída, a ponto que você aprenda a lidar com aquilo. É o mesmo princípio de um remédio, né? O que é a vacina? De uma forma bem grosseira, é o vírus diluído para o meu organismo aprender a combatê-lo. Não é mais ou menos isso? Então, a gente colocar numa terapia de exposição é pegar estresse, dificuldades, desafios, diluir, e isso vai ser individual para cada pessoa, o quanto vai ser diluído, para que a pessoa aprenda a lidar com aquilo, e quando aquilo acontecer na vida real, ela tenha ferramentas e repertórios para lidar com aquilo sem efeitos colaterais negativos. Eu quero te dar 2 conselhos para te ajudar nesse endurecimento da alma, que são 2 pilares da construção da virtude e da coragem. Como é que eu me torno uma pessoa mais corajosa? Trabalhando nesses 2 pilares. O primeiro pilar é o pilar da aceitação. Então, todos os dias, você tem que colocar situações diluídas, onde você é obrigado a aceitar quando você não pode fazer nada a respeito. Então, por exemplo, eu sou líder e eu vou ter que desligar um funcionário. Quem já passou por essa situação, principalmente quando é novo líder, sabe a dificuldade que é para desligar um funcionário. Você vai ter que fazer isso. Há alguma coisa que eu posso fazer a respeito? Não há. Então eu tenho que aceitar que isso vai ter que acontecer. E eu vou e faço aquilo da melhor forma possível, né? Eu preciso me treinar diluindo essas situações num nível que me gere adaptações positivas, eu desenvolvo a capacidade de enfrentá-las cada vez melhor, mas que isso não gere um trauma ou não gere problemas de saúde física e mental. Então você precisa escolher situações ao longo do seu dia, construindo esse treinamento para que você aceite aquilo que você não pode mudar. Segundo pilar da construção da coragem é a resistência, a capacidade de resistir. Resistir o que, Dredd? A tudo. Você pode brincar com esse treinamento. Eu faço isso comigo, por exemplo. Eu faço jejum para desenvolver a habilidade de resistir à fome, resistir a ter escassez de alimento, que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu faço treinamento tomando banho gelado, resistindo ao desconforto de tomar o banho gelado assim que eu acordo às 4h30 da manhã. Não é fácil, mas é por isso que eu faço, porque não é fácil.
resistir ao exercício físico de alta intensidade, que é o que eu faço comigo e com os meus alunos. Então você precisa criar situações para você resistir a coisas, a desafios, a dificuldades, resistir, estar perto daquela pessoa que você não gosta tanto de conversar. É um treinamento de resistência. E lembra, a diferença entre o que vai me machucar, o que vai me adoecer e o que vai me preparar é a intensidade e se eu tô jogando ou se eu tô treinando. O treino te prepara para construir resiliência e não para adoecer. Só que eu preciso fazer um treinamento progressivo e eu só consigo fazer isso treinando. Quando a coisa acontece, eu não consigo diluir o tamanho dela, por exemplo. E aí, você curtiu essa verdadeira aula que eu te dei sobre o limiar entre resiliência e burnout e questões mentais e emocionais causadas pelo estresse e pela sobrecarga? Se você aplicar isso, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai se tornar uma pessoa mais resiliente e uma pessoa que lida melhor com as dificuldades. E eu quero te fazer um convite. Se você gostou desse vídeo, primeiro, deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo como esse. E eu quero te convidar para clicar nesse link que tem na descrição, que é o meu WhatsApp, e me escreve uma mensagem se você quer aprender a aplicar o estoicismo na sua vida, na sua família, nos seus negócios, se você quer trilhar o caminho da excelência como ser humano, e a gente vai conversar como é que eu posso te ajudar. Fechou? Tamo junto, até o próximo vídeo.